Olá, monitores, monitoras, ajudantes de monitoras da Conferência Geração Santa. Estou aqui para falar com vocês sobre o cuidado socioemocional ao adolescente nesse contexto de pandemia. E gostaria que vocês memorizassem 3 palavras que vão permear, a minha fala durante toda essa nossa conversa, que é a palavra travessia, vulnerabilidade e futuro. E uma frase texto, que a gente vai começar a nossa reflexão, é a seguinte frase: quem tem por que viver aguenta todo como. Então essa frase, ela já mostra uma perspectiva, que quem tem um sentido para a vida tem por que viver, aguenta o como do tempo presente. Então mostra uma perspectiva de futuro para que a gente tenha sentido no presente. E esse como estamos vivendo com essa situação nova, com essa situação dessa pandemia que veio gerar toda uma desorganização da sociedade, impactos profundos na economia, na saúde, na nossa vida cotidiana, nos deixando surpresos, impactados em muita situação. Uma pesquisa feita com os adolescentes sobre como se sentiam, como eles podiam traduzir em palavra as sensações, os sentimentos, as emoções vividas nesse momento. E aí as palavras que apareceram foram medo, angústia, ansiedade, desamparo, incerteza, solidão, desesperança. São questões, são palavras, são sentimentos retratados por esses adolescentes que dizem respeito só a eles mesmos? Certamente que não. Todos nós, seres humanos, vivendo nesse contexto, essa realidade que nós temos que conviver com uma situação nova, com um distanciamento social, certamente também nos identificamos com esses sentimentos. Então essa é uma boa notícia para você, monitor. Se você compartilha também dessa situação, se você vive esse mesmo contexto de vulnerabilidade, você está habilitado a cuidar daqueles que lhe foram confiados. E isso nós temos um modelo tremendo, que é do nosso Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus da Glória, o Eu Sou, o Criador de todas as coisas. Esse Deus se fez homem para vir aqui e para poder ser um igual, poder nos alcançar, poder se achegar até nós. Então esse contexto de vulnerabilidade que nós vivemos, esse se sentir dessa maneira, nos dá essa habilidade, como ser humano, de a gente olhar para o outro ser humano e a gente poder enxergar nele a humanidade e a vulnerabilidade. E isso, por um lado, é uma situação difícil, mas é uma situação que nos aproxima com possibilidades maiores da gente criar vínculos. E uma questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que convivemos nesse contexto, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre uma particularidade do adolescente. O adolescente, ele está fazendo uma travessia muito particular na sua experiência de deixar o mundo infantil para ele caminhar em direção ao mundo adulto. Então tantas transformações que ele vive no seu corpo, transformações físicas, bombardeio emocional, transformações em todas as suas relações, vivência de emoções, uma inabilidade, muitas vezes, para lidar com emoções por conta dessa turbulência, essa enxurrada de hormônios. Então são muitas questões que esse adolescente vive nesse momento de provando essas transformações profundas. E aí, para a gente exemplificar, eu gostaria de trazer a imagem para vocês de um processo de crescimento e transformação que passa um caranguejo. Um caranguejo, quando chega numa determinada etapa do seu desenvolvimento, ele não cabe em si. Então ele tem que se desfazer da sua casca, deixar a sua casca e esperar
que uma outra casca, né, seja formada. E nesse período em que ele está aguardando a casca ser formada, ele está muito vulnerável, está muito sensível, sua pele é fina e ele está numa situação em que ele pode se machucar com muita facilidade e ser machucado com muita facilidade. E o mais grave disso é que ele se torna uma presa fácil para os predadores. Então ele tem que buscar um lugar para se abrigar, um lugar para se proteger. Então, tem alguma analogia, né, do que nós falamos com o processo do adolescente? É isso que eu gostaria de ilustrar. Né? O adolescente, ele está passando por esse período, é uma travessia que ele está fazendo, da infância para o mundo adulto. Então ele está tentando nesse processo, né, sair, né, nesse processo de passagem da família para o mundo, onde ele tem que experimentar, ele tem que questionar muitas coisas, ele tem que questionar as referências que ele já teve. Né? Então é um processo natural, né, que passa o adolescente nessa busca de responder a pergunta, quem sou eu? Mas o desafio que ele tem nesse momento é que, além de ele responder a pergunta quem sou eu, ele está junto com um coletivo, atravessando uma trajetória que está perguntando também para onde iremos, como será o futuro daqui por diante, como será, né, como serão as relações, como serão tantas questões, né, na vida, nesse caminhar no mundo. Então, essa questão desse adolescente, né, tá passando por essas situações, tem uma situação um pouquinho mais diferenciada ainda. Porque em cada fase da vida, de acordo com o repertório que nós temos, a gente reage de determinada forma às circunstâncias, aos problemas, às situações que nos apresentam. E com o repertório que cada um tem, com o recurso que cada um tem. Então, por exemplo, a criança, né, o recurso dela, quando ela está frente a uma situação que ela não compreende, que ela não tem respostas, que gera angústia, qual o recurso que a criança tem? A criança, ela vai brincar. E é por meio do brincar é que ela vai jogando, rejogando com a sua angústia e encontrando possibilidades, né, caminhos para, do jeito dela, da forma dela, simbolicamente, resolver a situação. Já o adolescente, a forma dele lidar com a angústia é diferente, porque ele está transpondo esse mundo infantil para o adulto. Então ele está tentando enfrentar um mundo concreto. E nesse enfrentar o mundo concreto, ele precisa de explicações lógicas que deem sentido, né, às suas indagações. E aí que existe, né, um risco maior do adolescente. Por quê? Como a questão da virtualidade, num outro contexto antes da pandemia, era uma das possibilidades que se apresentava, né, para o adolescente no contato com os outros e no contato nas relações, né, e tudo mais. Mas agora, né, se tornou nesse contexto a única possibilidade, quase a única possibilidade para muitos adolescentes. Então ele tem que transitar nesse mundo virtual. E aí, com toda essa vulnerabilidade que ele está vivendo, com todas essas incertezas, com todos os sentimentos, né, que nós já comentamos, ele se torna uma presa fácil. Né, porque se ele se depara nesses contextos, né, da virtualidade, com movimentos, ideologias, tantas outras questões, né, que ofereça a ele uma perspectiva de futuro, que dê sentido para a situação presente, ele corre o risco de se engajar, de ser capturado por isso aí. E aí, então, porque esse sentimento de pertencimento do adolescente, de se sentir parte, né, de um grupo, né, de uma comunidade, é uma questão extremamente importante para ele. Então é um risco que corre, né, o adolescente. E aí, a pergunta, né, para nós, para vocês, né, monitores e monitoras, é concorrendo com tudo isso, né, como que eu, monitor, posso ajudar, né, nesse processo. E aí eu convido, né, a pensar numa outra alegoria. Né, você, nesse momento, para que você possa auxiliar o adolescente nesse processo, você tem que funcionar
muito mais, digamos, como um oftalmo, usando uma comparação, do que um pintor, né? Porque um pintor, ele vai reproduzir na tela o mundo que ele vê. Então é o sentimento dele que está retratado na tela. E um oftalmo, ele vai, né, vai te ajudar, vai por meio de uma lente, né, te ajudar a enxergar, né, o mundo na realidade que ele é. Então esse é o desafio, né, que se apresenta. Então assim, como, né, eu como monitor, né, posso ajudar, né, o adolescente nesse processo? Então daí a questão é essa, né? Você não vai oferecer para ela uma tela, para ele, para o adolescente, uma tela que você pintou, né? Mas o que você pode oferecer para ele? Você pode oferecer para ele uma lente, né? Para que ele possa, né, por meio dessa lente, ampliar, né, a sua visão, alargar o seu campo visual, né, do adolescente, para que todo esse espectro, né, de sentido que a lente possibilita, ela torne, né, assim, o sentido, ela possibilite que ele enxergue o sentido potencial, e todo esse sentido potencial que está no futuro, possa se tornar visível e patente para ele, e que ele contemple essas possibilidades, vislumbre essas possibilidades do futuro. Então esse é uma questão extremamente, né, importante, a gente funcionar com esse parâmetro, né, para o adolescente nesse momento, de oferecer uma lente para ele, porque por meio dessa lente ele possa ler a realidade. E que lente é essa? Né? Que lente nós poderemos oferecer para ele? A nossa lente, né, como cristãos, é a palavra de Deus. É a palavra que vai possibilitar, né, ao adolescente essa perspectiva de futuro. E essa função do monitor, da monitora, do ajudante de monitor, está conectado com essa palavra para possibilitar, por meio da conexão, né, com os jovens, que todos possam olhar, né, para ter essa perspectiva, né, de futuro. E nós temos essa promessa, né, do Senhor, porque o Senhor fala lá em Jeremias 29:11, que ele fala: eu sei que pensamento tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, né, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E o desafio nosso que é mostrar para o adolescente que nós temos um futuro. Somos um povo que tem um futuro e que tem uma esperança. E aí qual o desafio para nós? O desafio é a gente criar, né, um lugar para esse adolescente. Porque veja, esse adolescente, ele tem toda uma situação que ele está vivendo de extrema sensibilidade, vulnerabilidade. Ele tem toda essa questão que ele está passando, mas por outro lado ele tem uma busca muito grande por um lugar que lhe seja um abrigo, por um lugar que ele possa encontrar um chão para ele caminhar mais seguro. Por isso que ele precisa de referências muito firmes. Então qual é o nosso desafio? O nosso desafio é que nós possamos nos engajar nesse processo com afinco de criar esse lugar, mesmo que seja no mundo virtual, mas a gente criar esse lugar de acolhimento para o adolescente, na esfera da conferência e nas localidades, para que o adolescente possa, né, tanto se sentir pertencendo a esse lugar, quanto esse lugar ofereça, né, esse adolescente essa perspectiva, essa visão de futuro, porque quando ele enxerga um alvo, ele tem uma força, né, a força necessária para avançar nesse momento presente. E aí me vem a figura do alpinista, né? O alpinista, quando ele está naquele processo, né, ali de escalada, de subir, né, na montanha, ele empreende toda a força, né, dele nesse exercício, né, de chegar ao topo, porque ele visualiza o topo da montanha. Então essa visão da chegada, né, impulsiona ele a usar toda a força para ele chegar no topo, porque é esse mirar no futuro que me dá força para o presente. Quem lembra da frase, quem tem por que viver, aguenta todo como. Uma ótima conferência a todos, que o Senhor os supra com toda a graça abundante no cuidado com esses adolescentes.